Gênesis 21, quantos acharam? Dá glória a Deus. Verso 14 diz assim: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e a despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino dali onde ele estava. Levanta-se, erga o menino, tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu para ele uma mulher da terra do Egito. Amém? Fala assim comigo: os desertos da vida. Mas estende mais uma, fala: os desertos da vida. Eu preguei essa mensagem uma quinta-feira e eu falei pro Ed, Ed, eu vou pregar a parte 2 dela, porque na quinta-feira Deus me falou, eu tinha falado sobre os desertos que Deus nos leva, o deserto que nós entramos pelas nossas próprias decisões. E quando eu estava lendo o texto aqui na quinta-feira, Deus falou para mim: tem desertos que colocam a gente. Então essa manhã eu queria falar um pouquinho sobre esses desertos, os desertos que colocam a gente. Existem experiências que, por mais que a gente tente evitar, elas fazem parte da caminhada humana. Eu sei que você e eu, nós desviamos de conflitos, a gente não busca conflito com ninguém, a gente não quer conflito com as pessoas, a gente evita conflitos. Eu não sei você, mas tem pessoas que ele fala: não, cara, ele prefere ficar calado, Bira, do que enfrentar um conflito. Ele fala: não vou me meter nisso. Ele sai de perto, ele não vai até a pessoa, ele evita conflitos. E a algum momento, todos nós atravessamos algum deserto. Faz parte da vida humana. Desertos fazem parte da vida humana. Você pode ter enfrentado já um deserto de escassez, você já pode ter enfrentado um deserto de espera, como Abraão e Sara viveu, o deserto da espera pelo filho. Você pode ter vivido um deserto de silêncio, onde ninguém falava com você, nem seu WhatsApp tocava. Tem gente que ele abre o WhatsApp, não tem nenhuma mensagem nova, e ele fala: meu Deus, ninguém vai falar comigo. É um deserto do silêncio. Também tem um deserto do silêncio de Deus, onde nem a voz de Deus você escuta. O deserto da rejeição, o deserto da perda. Talvez você perdeu alguém que você amava, talvez você perdeu um emprego, talvez você perdeu um bem, talvez você perdeu alguma coisa. Nós não estamos prontos para lidar com perdas. Talvez você enfrentou um deserto de não saber para onde ir. Sabe falar assim: cara, eu não sei, foi mandado embora de um serviço, falou: não sei se eu continuo nessa área, se eu troco de área, se eu tento fazer alguma coisa, se eu faço, nasceu meu filho, eu não sei se eu quero continuar trabalhando. Sabe aquele negócio de você falar: eu não sei para onde ir, eu não sei para onde fazer, o que fazer, como fazer. Há momentos da nossa vida, gente, que a vida se torna um Y, Johnny, e você vai, se for para um lado, você nunca vai saber o do outro. Se você for para o outro, você nunca vai saber aquele outro. E aí a gente fica muitas vezes parado no meio desse Y, pensando assim: César, e agora? Para onde eu vou? É o deserto sem saber para onde ir. Mas uma coisa é importante e precisa ser compreendida por mim e por você essa manhã: nem todos os desertos têm a mesma origem. E como eu falei na mensagem, que já está nos streams de áudio, existem desertos para os quais Deus nos conduz. Tem desertos que Deus nos leva. Existem desertos nos quais a gente entra com as nossas próprias escolhas. Decisões antes que tomamos. Decidimos trocar de emprego sem consultar a Deus, sem falar com um amigo mais experiente, sem falar com ninguém. Aí quebrou a cara, deu ruim. Agora, existem desertos nos quais
outras pessoas nos colocam. E como eu falei para vocês, o deserto que Deus nos leva é um deserto de preparação. O deserto que nós entramos pelas nossas escolhas são desertos de consequência. E existem desertos de rejeição, abandono e injustiça. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Foi Deus que conduziu ele ao deserto. Jonas entrou em um deserto por quê? Porque escolheu fugir da direção de Deus. A tempestade foi buscar Jonas. Ele, por conta das suas decisões, ele foi para um deserto, por quê? Porque ele decidiu isso. Mas Agar, a qual a gente leu, ela foi colocada no deserto por uma decisão tomada por Abraão e Sara. Olha aqui para mim. Agar foi colocada em um deserto por causa de uma decisão de outras pessoas. Ela não acordou naquela manhã e disse assim: hoje eu vou levar meu filho para o deserto. Eu vou pegar ele hoje e vou sair errante por aí e vou para o deserto. Não, irmão, ela foi mandada embora. Ela foi despedida. Agar foi colocada numa situação que ela não escolheu. E eu sei que essa manhã tem gente aqui passando exatamente o que Agar passou. Foi colocada num lugar a qual ela não escolheu. E talvez, gente, talvez, esse seja o deserto mais difícil de compreender. Porque, Jefferson, se Deus nos leva, a gente está falando, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Se a gente entra a ler por conta das nossas decisões, a gente fala assim: pastor João, desculpa a expressão, é bem chula, mas é essa mesmo, eu ramelei. Entrei aqui, Vitor, porque deu ruim. Agora, quando alguém coloca a gente, Marcão, no deserto, você fala assim: cara, mas por que eu? É assim, Josué, ou não? A gente fala: por que eu? Porque quando Deus nos leva, a gente entende que é a gente tenta ter a percepção que é um preparo. Quando entramos pelas nossas escolhas, a gente pensa assim: não, vou corrigir a rota e vou sair para o lugar certo. Mas o que a gente faz quando estamos sofrendo por uma decisão que foi outra pessoa que tomou? O que a gente faz quando a gente está passando por uma situação que foi outra pessoa que tomou, não foi a gente? O que a gente faz quando alguém nos empurrou para uma estação que a gente não escolheu viver? O que fazer quando a gente foi ferido, rejeitado, abandonado ou descartado? O texto diz claramente que Abraão se levantou de madrugada, entregou a Agar pão, um odre, o menino, e falou para ela: o louvor de quinta serve para hoje, vai com Deus. Ele falou para ela: Agar, a porta de entrada é serventia da casa. Pode sair por ali. Essa mulher olha, Jefão, para Abraão e fala: mas peraí. Como assim, Abraão? Eu tenho um menino pequeno. Rua. O texto vai dizer que ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Presta atenção, gente. Gente, nós estamos falando de um momento, porque quando você olha para o contexto, não é o contexto de mulher Patrícia de hoje, que a mulher trabalha, Elizabeth, que tem seus dinheiro, que tem seu cartão de crédito, que tem seu recurso, que tem seu carro. Não é para esse contexto de mulher que a gente tem hoje. É para o contexto de uma mulher que dependia totalmente de um homem. É um contexto totalmente diferente do que a gente tem hoje. E aí a Agar, ela não recebeu um mapa, não recebeu uma direção, não recebeu uma promessa de ajuda, não recebeu segurança. Ela recebeu o pão, odre e uma despedida. Uma mulher, um filho, um pouco de água, um pouco de pão e um deserto inteiro pela frente. A decisão foi de Abraão e Sara, mas as consequências caíram sobre Agar e Ismael. Será que isso também não acontece na nossa vida? Como assim, pastor? Explica, eu explico. Existem filhos vivendo desertos causados pelas decisões dos pais. O pai e a mãe que decidiu se separar, o filho e a filha estão passando um deserto, por quê? Porque viu uma separação dentro de casa.
Às vezes os filhos passando algum tipo de provação, por quê? Porque estão vendo, Anderson, que os pais não deixaram, alguma coisa deu de errado. Existem esposas e maridos enfrentando consequências de escolhas que eles não fizeram. Foi o marido que fez a escolha, a mulher está pagando o preço. Foi a esposa que fez aquilo, o marido está pagando o preço da escolha, porque afinal de contas agora, os dois são uma só carne. E deixa eu falar uma coisa para os casais. Gente, no casamento a parada é o seguinte: se um fez, os dois paga. Olha para mim aqui. Se um fez, os dois paga. Você pode até falar, ah não, mas foi no cartão dela, ela se vira, não sei o quê. Mas se apertar o negócio, vai sair de você também. Existem famílias sofrendo por conta do quê? Da irresponsabilidade de alguém. Existem pessoas feridas por palavras que não mereciam ouvir. Existem líderes, pastores, cristãos, membros de igrejas, carregando dores produzidas por pessoas que abandonaram sua responsabilidade. Tem gente tentando sobreviver emocionalmente a desertos nos quais elas foram empurradas, inseridas. Porque, gente, tem deserto que Deus nos leva, tem deserto que a gente entra, e tem deserto que as pessoas empurram a gente, fala, se vira. E talvez você está sentado aqui essa manhã e você está dizendo o seguinte, pastor, eu não escolhi isso. Essa escolha, pastora Fernanda, não foi minha. Eu não decidi por essa escolha, eu não decidi ser abandonado, ser abandonada. Eu não pedi para ser traído, para ser traída. Eu não pedi para ser rejeitado, para ser rejeitada. Eu não pedi para perder, eu não pedi. Eu não pedi para passar por essa situação. E talvez você esteja certo, você não escolheu o deserto. Mas agora, presta atenção, olha aqui para mim. Você precisa decidir como você vai atravessar ele. Gente, a gente não escolhe todas as coisas que nos acontecem. Mas com graça de Deus, nós podemos escolher como a gente vai responder aquilo que nos aconteceu. Agar foi colocada no deserto. Alguém empurrou Agar para o deserto. Alguém falou para ela, Agar, está aqui o pão, está aqui a água, está aqui seu filho, ó. Tchau. Mas enquanto alguém empurrou ela ao deserto, como a gente aprendeu lá atrás, que tem desertos que Deus nos leva, tem deserto que a gente entra pela nossa consequência, tem deserto que empurram a gente. Empurraram Agar no deserto, mas Deus entrou no deserto para encontrar Agar, falou, eu vou aí te encontrar, Agar. Você não está sozinho, eu estou indo aí te buscar. Desertos Deus nos leva, um deserto a gente entra para a nossa consequência, mas os desertos que nos empurram, Deus entra com a gente e fala, eu estou indo aí buscar você, eu estou indo aí tirar você. Essa mensagem hoje, os desertos que colocam a gente, as pessoas podem colocar você no deserto, mas não podem tirar Deus de perto de você no deserto. Eles podem fechar uma porta, podem rejeitar você, podem abandonar você, tirar recursos da sua mão, mas ninguém consegue cancelar o projeto que Deus tem, o propósito que Deus tem para fazer você no deserto. O deserto que colocaram você é um propósito de Deus para te amadurecer e levar ao lugar que Ele quer. Então, dentro desse contexto de introdução, preste o seguinte, primeira coisa, existem desertos que nascem das decisões de outras pessoas. Primeira coisa que a gente aprende, existem desertos que nascem das decisões de outras pessoas. Gênesis 21 vai dizer assim, o verso 14, Abraão tomou pão, um odre de água, pôs nas costas de Agar, deu-lhe o menino e despediu. A decisão não partiu de Agar, gente. Agora presta atenção, gente. A situação de Agar já era complicada desde o início. Gênesis capítulo 16 vai dizer que Sara não tinha filhos. E aí, olha a cabeça de Sara. Ela olha para Abraão e fala, eu vou te entregar minha serva Agar, você vai se deitar com ela, ela vai dar um filho, o filho vai ser meu.
Por meio dessa mulher, Abraão, você vai ter uma descendência. Presta atenção, gente. Essa não foi uma orientação de Deus. Deus não pediu para Sara fazer isso. A ansiedade de Sara fez ela tomar uma decisão que Deus nunca pediu. Aí, presta atenção. Essa decisão de Sara foi uma tentativa humana de acelerar aquilo que Deus havia prometido. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, sim ou não, gente? Agora Abraão e Sara tentaram ajudar a Deus a cumprir aquilo que ele mesmo tinha dito. Quantas vezes a gente não entra em deserto, por quê? Porque a gente quer ajudar Deus a tentar. Ah não, Deus, eu vou te dar uma mãozinha aqui, peraí, Deus falou, eu não pedi. Gente, certamente, nessa confusão toda foi que surgiu aquele louvor. Entrei de gaiato no navio, entrei pelo cano. Foi nessa foi uma confusão. Pensa que navio que essa mulher entrou. Pensa, irmão, ela está lá, eu tô limpando a casa, fazendo as coisas. A Sara Marcão levanta um dia e fala, tive uma ideia. Simão, a Bíblia não conta, e eu posso conjecturar isso. Abraão, pastor Eduardo, deve ter olhado para Sara e falado, como é que é? Daí surgiu a mulher mandando no homem, tá vendo? Tá bom, já que você está pedindo. Vamos ajudar Deus. Provavelmente Deus olhou do céu, mas Deus falou, eu não pedi. Por melhor que seja a ideia, tem ideias que não são de Deus. Por melhor que seja. Abraão e Sara tentou ajudar Deus para uma coisa que Deus não pediu ajuda. Gente, presta atenção. Todas as vezes que tentamos produzir pela força humana aquilo que Deus prometeu fazer pelo seu poder, a gente cria conflito. Olha aqui para mim. Todas as vezes que a gente tenta reproduzir com a mão humana aquilo que Deus falou que ia fazer pelo seu poder, a gente cria um conflito. Ismael nasceu, irmão, de uma tentativa humana de antecipar uma promessa divina. Agar foi usada dentro de uma decisão que não começou com ela. Aí, passam-se os anos, Isaac nasce. Porque Deus prometeu ou não? Deus prometeu ou não, gente? Se Deus prometeu, Ele cumpre ou não? Pode demorar o tempo que for, irmão. Ele cumpre. Deus tarda, mas não falha, irmão. E Deus também não tarda, irmão. Quem tarda é a gente que não está pronto para receber. Abraão e Sara não estavam prontos para receber. Aí o menino nasceu. Sara agora tem um filho gerado pelo seu ventre. Ela olha para Ismael e fala, esse menino não é meu. Aí eu penso que Deus falou, agora que vocês quiseram dar um jeitinho, agora se vira para desfazer esse jeito que vocês fizeram. Aí Sara levanta um dia e fala o quê? Abraão, pega essa mulher, esse menino e some com eles na minha frente. Gente, será que Abraão não falou para ela? Falou, mas peraí, Sara, a decisão foi tua. Foi você que quis fazer. Foi você que pediu para fazer isso. Agora a gente vai mandar a mulher embora com uma criança. E aí ele, talvez, a Bíblia não fala isso também, mas talvez ele poderia ter falado. Mas o que aconteceu? No final das contas, irmão, ele pegou o odre, o pão, Agar e o menino e falou para eles, tchau. Isso nos ensina uma verdade séria, irmão. Qual? Decisões tomadas sem direção de Deus podem produzir deserto na vida de outras pessoas. Olha aqui para mim, crente. Quando tomamos decisões precipitadas, nós não somos os únicos afetados.
Uma decisão errada dentro da sua casa pode atingir seus filhos. Uma palavra impensada pode produzir anos de ferida em alguém. Uma infidelidade conjugal pode colocar toda uma família num deserto. Uma escolha financeira irresponsável pode afetar pessoas que não participaram dela, que não falaram, assina esse contrato, paga essa conta e você vai conseguir pagar. Uma decisão ministerial tomada sem oração pode ferir pessoas. Uma atitude egoísta nossa pode empurrar outras pessoas em situações dolorosas. É por isso que precisamos parar de pensar que nossas escolhas dizem a respeito somente sobre nós. As nossas escolhas geram em outras pessoas coisas que a gente não pediu. Eu quero que você saia daqui essa manhã não pensando assim, pastor, talvez tem gente que eu fui empurrado num deserto, colocaram-me. Mas talvez você está aqui dizendo assim, eu fui alguém que empurrou. Dá para pegar outra mensagem aqui, Senhor. Vou fazer a parte 3. Porque a gente tem a percepção de que, não, mas por conta de uma decisão tua, você empurrou um monte de gente para lá. O que a gente aprende, pastor? Que as nossas decisões têm alcance. Que as nossas decisões têm consequências. Que as nossas decisões podem construir caminhos ou criar desertos. Olha aqui, as nossas decisões podem construir caminhos ou desertos. Tem decisões, Fábio, que a gente toma que constrói caminho. De superação, de vitória, de conquista. Mas tem decisão, Max, que vai para deserto. Abraão e Sara tentaram resolver uma promessa no braço. Eles querem resolver uma promessa no braço, não dão conta de resolver. E aí, gente, quem paga a conta? Fala comigo, Agar. Agar carregou parte da dor daquela decisão. Quantos de nós, essa manhã, estão tentando se recompor de decisões que outras pessoas tomaram? Talvez você está tentando superar a ausência de alguém. Talvez você está tentando se curar de palavras que foram lançadas contra você. Talvez você esteja reconstruindo algo que outra pessoa destruiu. Talvez você está pagando emocionalmente uma conta de uma decisão que não foi você que tomou. E aí, nesse momento aqui, surgem algumas perguntas. E quais são elas, pastor? São perguntas assim, ó. Deus, onde é que o Senhor estava? Irmão, o texto não fala isso. Mas será que Agar não pensou? É sério, Senhor? Eu entrei nessa confusão sem querer. Eu nunca pedi para o meu Senhor me ter para ter um filho. Eu nunca pedi. E o meu Senhor que eu estou falando é Abraão, que era o Senhor sobre ela. Onde é que o Senhor estava nessa decisão que eles tomaram? Por que o Senhor permitiu? Já teve situação na sua vida que você falou, por que o Senhor permitiu eu passar por isso? E, gente, essa hora eu estou num ponto ainda. Está tudo bem. Por que eu passei por isso? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não teremos todas as respostas. Nós não teremos todas as respostas. Se você ficar fazendo pergunta atrás de pergunta, pergunta atrás de pergunta, vai só piorar a situação. Agora, existe algo que o texto nos mostra. Existe uma resposta no texto que Deus mostrou para a gente. Qual é, pastor? Deus não aprovou toda a dinâmica humana. Deus não aprovou o conserto, suposto conserto, abre aspa e fecha aspa. Deus não aprovou a decisão de Abraão e Sara de dar Agar para Abraão ter um filho. Mas Deus estava dizendo o seguinte: Agar,
essa consequência não foi você que gerou, mas eu também não vou te abandonar no meio dela, Agar. Eu estou cuidando de você e de Ismael, Agar. A decisão não foi tua, mas eu estou cuidando de você. Talvez você está sentado aqui, você está sentado aqui pensando assim: pastor, eu sou fruto de um relacionamento extraconjugal, eu sou fruto de alguma coisa que aconteceu. Deus está dizendo: nessa confusão toda, você não tem nada a ver com isso, e eu estou cuidando de você. Pastor, uma família acabou e outra família nasceu e eu nasci no meio dessa confusão. Deus está dizendo: você não tem nada a ver com isso, eu estou contigo. Deus falou para Agar: Agar, você não tem nada a ver com isso. E a gente precisa compreender isso. O que, pastor? Nem tudo que acontece é expressão da vontade de Deus. Existem coisas que acontecem por conta do pecado. Existem coisas que acontecem por conta da desobediência. Existem coisas que acontecem por conta do egoísmo humano. Existem coisas que acontecem porque alguém fez uma escolha errada. Deus não é autor da maldade humana, mas Ele continua soberano para entrar na história ferida e produzir uma restauração. Deus continua tendo todo o poder de dizer: eu não decidi fazer isso, mas apesar de todas as escolhas erradas, eu vou fazer você dar certo. Por que isso, pastor? Porque a maldade das pessoas não limita a bondade de Deus. A irresponsabilidade dos homens não anula o cuidado de um Deus Pai e de um Deus Criador. A decisão, gente, foi de Abraão e Sara. A decisão foi deles colocar Agar no deserto. A decisão de Abraão não conseguiu colocar Agar fora do alcance de Deus. Por mais que alguém colocou você no deserto, essa decisão não afastou você da presença dEle. Talvez você está falando: pastor, fulano não ficou. Deus ficou. Pastor, me abandonaram. Deus não te abandonou. Pastor, a porta fechou. Deus abriu um caminho. Pastor, me tiraram os recursos. Deus abriu uma fonte, um poço na frente dela e falou: eu vou cuidar de vocês, fica tranquilo. O que o senhor está dizendo, pastor? Pega essa frase aqui, pelo amor de Deus. Quem colocou você no deserto não tem autoridade para determinar como a sua história terminará. Abraão despediu. Sara pediu para ela sair. Mas só Deus podia definir o futuro de Agar e Ismael, gente. E Deus já tinha decidido o seguinte: esse menino não vai morrer. Ele não vai morrer. Segunda coisa que a gente aprende: no deserto em que nos colocaram, a dor pode distorcer nossa visão. O texto vai dizer: tendo acabado a água do odre, colocou o menino debaixo dos arbustos, afastando-se, foi sentar de frente à distância de um tiro de arco de flecha, porque dizia: eu não vou ver o menino morrer. Gente, a água do odre acabou, e quando acabou, Agar perdeu a esperança. Ela coloca Ismael debaixo de um arbusto, se afasta e fala: eu não quero ver ele morrer. Para Agar, na mente dela, ela falou: chegou ao fim, acabou aqui. Bom, o texto não fala quanto ela andou. O texto não fala a distância que ela já estava da casa de Abraão e Sara. O texto não fala sobre isso. Agora perceba o seguinte: Ismael ainda não tinha morrido. Agar está sofrendo antecipadamente por uma tragédia que ainda não tinha acontecido. E aí, olha aqui para mim. Quando a gente começa a sofrer por algo que ainda não aconteceu antecipadamente, a dor começa a interpretar o nosso futuro. Porque se você olha para uma situação do futuro com os olhos de esperança, você passa com ela de uma forma. Se você olha para uma situação do futuro com as lentes da dor, você começa a interpretar o futuro de outra maneira. E esse é um dos maiores perigos do deserto, causado por outras pessoas. Além da ferida que você recebeu de rejeição, de abandono, de descaso, de uma série de coisas, você passa a enxergar toda a vida através daquela ferida, do abandono, da rejeição, de uma série de coisas. Então a pessoa foi abandonada, aí ela começa a acreditar
que todos vão abandonar ela. A pessoa foi traída, ela passa a desconfiar de todo mundo, ela não confia mais em ninguém. Ela passa pela rejeição, ela começa a olhar para qualquer silêncio como desprezo. Ela foi ferida dentro de uma igreja. Ela começa a acreditar que toda a comunidade de fé vai ser igual àquela. Ela foi ferida por alguém. Ela conclui o seguinte: ninguém merece minha confiança. O que é isso, pastor? Fala assim comigo: a dor cria lentes. A dor cria lentes. Gente, quem aqui usa óculos? Se tirar o óculos de você, como é que você fica? Quem tira o óculos e vê tudo turvo? Você fala: meu Deus do céu, o demônio está na minha frente. Aí você põe o óculos e fala assim: não, Senhor. Ai, foi livramento, foi Deus me guardando. Gente, quando a gente começa a enxergar tudo pela lente da dor, nós podemos chamar de fim aquilo que Deus ainda está trabalhando. Agar disse o seguinte: o menino vai morrer. Deus tinha falado isso? Não. O que Agar estava interpretando? Agar olha para o futuro mediante aos olhos de um odre vazio. O que o odre era na vida de Agar, gente? O odre era a referência visual da vida de Agar. Acabou a água, no deserto, nós vamos morrer. Enquanto ela está vendo água no odre, ela está falando: tem esperança, a gente vai encontrar alguma coisa vai acontecer. Quando a água acaba, o que ela diz? Acabou. Na mente de Agar, pelo abandono, pela rejeição, pela despedida, por uma série de coisas, na mente de Agar, quando a água acaba, ela fala: agora acabou tudo. Agora o que a gente precisa entender, gente, é que a provisão de Deus nunca esteve limitada a um odre. O odre era apenas um recurso. Deus sempre foi a fonte. E a gente precisa aprender uma coisa: o que, pastor? Quando termina um recurso, Deus não termina com ele. Uma porta se fecha, Deus continua sendo Deus. Uma pessoa vai embora, Deus continua sendo presente. Uma oportunidade acaba, o propósito continua de pé. O dinheiro diminui, a provisão de Deus não se limita ao saldo bancário. O odre seca, mas a fonte não secou. Talvez você está olhando para aquilo que alguém tirou de você. Tiraram sua confiança, tiraram sua oportunidade, tiraram sua paz, tiraram sua segurança, tiraram uma posição de você, tiraram um relacionamento. Você está dizendo: agora tudo acabou. Deus está dizendo: eu continuo aqui. Gente, Deus não depende daquilo que as pessoas colocaram ou retiraram das nossas mãos. Agar chora por um odre vazio. Deus tinha um poço na frente dela e ela está chorando por um odre vazio. Por quê? A lente da dor faz ela enxergar só aquilo. O texto vai dizer o seguinte: Deus ouviu o menino. O anjo do céu chamou Agar e lhe disse. Numa outra versão, que é mais legal do que a NVI, ela diz assim, ó. Deus pergunta assim, ó: que tens, Agar? É como se você fosse falando para ela: foi você que entrou aí? Foi sua decisão que te levou aí? Fui eu que te coloquei aí, Agar? Não, colocaram você aí. E Deus está perguntando para ela: o que tens, Agar? Aí Deus fala para ela: não temas, eu ouvi a voz do menino chorando. Gente, Deus não sabia o que ela tinha? Sim ou não? Deus não sabia que tinha acabado a água? Sim ou não? Mas Deus deseja saber da gente o que a gente está enxergando. Porque para Agar, ela não olha só com os olhos de que acabou a água, ela olha com os olhos da rejeição, do abandono. Tem uma série de outras feridas. Deus não abre só um poço. Você vai entender isso aqui, pega isso aqui. Deus não abre só um poço de água. Deus abre um poço dizendo assim: eu não te rejeitei, eu não te abandonei, eu não excluí você, eu não deixei. As decisões dos outros não interferiu o que eu pensei. Deus não curou só a falta d'água, Deus cura tudo as outras emoções que ela tinha por detrás da falta d'água.
Só que Deus também não ignora o choro, gente. Deus não repreendeu Agar porque ela estava ferida. Deus não falou para ela: Agar, para de sentir, que frescura. Deus só entrou naquele momento dela e falou para ela: não temas. A presença de Deus não nega a dor, mas ela impede que a dor tenha a palavra final. A presença de Deus não nega a dor. Porque na ferida, gente, eu postei isso no Instagram. Na ferida, até o carinho dói. Você já machucou e alguém falou para você: pera, eu só vou passar um sabão com água. Você fala: pelo amor de Deus, não passa nada. Porque na ferida, até carinho dói. Pastor Mac antes que disse isso. Talvez você está chorando, talvez você está perguntando e ainda não tem resposta. O texto vai dizer: Deus ouviu. Gente, Agar está pensando: ninguém se importa. Ninguém está vendo. Gente, olha aqui para mim. Deus não foi pego de surpresa na situação de Agar, e Deus também não foi pego de surpresa na situação que você está passando. Eu vou pregar tudo, gente, hoje. Se não acabar aqui 11h30, meio-dia, eu vou falar tudo hoje, que eu não quero mais falar desse tema em outro texto, porque eu já estou com medo do deserto. Então eu vou pregar tudo hoje. Deus não pediu, Deus falou: eu estou vendo. O céu estava vendo. Abraão não estava perto, gente. Sara não estava perto. A casa tinha ficado para trás. Mas Deus estava ali. Presta atenção. Quando as pessoas não conseguem ouvir o seu choro, Deus ainda ouve até aquilo que você não consegue explicar. Sabe por quê, gente? Tem hora que a gente não consegue transformar a dor em palavras. Tudo que a gente consegue fazer é chorar. Mas as lágrimas também falam diante de Deus, porque diz assim, ó, no Salmo 56, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Gente, Agar estava com um odre vazio nas costas. Deus recolhia as lágrimas que ela derramava. Ela viu um recipiente vazio. Deus viu uma história que não tinha terminado ainda. Deus fala para ela o seguinte: erga-te, levanta o rapaz, segure pela mão, porque eu farei dele um grande povo. A dor dizia: afaste porque vai morrer. Deus dizia: aproxima e levante-se porque existe um futuro para ele. A dor mandou Agar soltar, Deus mandou Agar segurar. A dor disse: é o fim. Deus disse: eu farei dele um grande povo. Perceba como Deus reposiciona Agar porque ela precisava ouvir. O que Deus estava falando para Agar? Agar, eu preciso que você pare de agir com medo e volte a agir conforme a promessa. Você está sentado aqui essa manhã e talvez a dor tenha feito você soltar coisas que Deus ainda mandou você sustentar. Talvez você tenha soltado a esperança, a fé, soltado o chamado, soltado o sonho. Deus está dizendo: levanta-se, segure novamente, não deixe a dor decidir por você. Pastor, o que a gente aprende nisso aqui? Não permita que o deserto causado por alguém determine a maneira como você enxerga o seu futuro. Terceiro e último ponto. Deus transforma o deserto da rejeição em lugar de crescimento. O texto vai dizer: abriu os olhos, viu ela um poço, foi, encheu de água o odre e deu beber ao rapaz. Deus estava com o menino que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Agar não sabia. Agar não sabia. Agar não sabia que Ismael se tornaria uma grande nação. A decisão de Abraão
mexe com os olhos de Agar e com a estrutura de Agar, mas Deus tinha feito uma promessa, Abraão: de ti sairá uma grande nação. E eu preciso que você entenda isso. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você vê o Oriente Médio, a confusão que é hoje, irmão, é por conta de Ismael e Isaac. Porque Ismael se tornou também uma grande nação. Deus abre os olhos de Agar. O texto não diz que ele criou um poço, ele disse que o poço já estava lá. Mas a dor impede a gente de enxergar. E esse é o poder da presença de Deus. O que, pastor? Às vezes, Deus não muda imediatamente o lugar. Ele muda a nossa percepção dentro do lugar que a gente está. Ele abre os nossos olhos, Ele mostra uma nova possibilidade, Ele revela uma saída, Ele apresenta uma provisão, Ele reposiciona os nossos olhos e olha por aqui. Talvez a tua oração tenha sido: Deus, me tira desse lugar. Deus está mandando te responder essa manhã: primeiro deixe eu abrir os seus olhos dentro desse lugar que você está. Porque existem coisas que nós só enxergamos depois que Deus nos cura. Agar precisava perceber que a fonte da provisão não estava em Abraão, não estava em Sara, não estava na casa que ela saiu, não estava no ordem que ela recebeu. Deus está dizendo para Agar: eu preciso que você entenda o seguinte: tudo que você precisa, você vai encontrar em mim. Talvez o deserto para Agar foi uma lição. Qual, pastor? Abraão e Sara, a sua casa não era sua fonte. Deus estava dizendo para ela: eu sou sua fonte. Enquanto ela está na casa, ela imagina uma sobrevivência que dependia daquela estrutura. Mas no deserto, gente, Deus falou para ela: eu consigo sustentar você em lugares que você menos espera. Existem momentos, gente, que pessoas saem da nossa vida e a gente diz assim, ó: eu não vou conseguir. Existem momentos que estruturas caem e a gente pensa assim, ó: sem isso aí tudo acabou. Existem apoios que desaparecem e a gente acredita que a gente não vai conseguir seguir. Mas é nesse momento de deserto que Deus nos ensina o seguinte: você não chegou até aqui apenas porque alguém sustentou você. Você chegou até aqui porque a minha mão estava sobre você. Olha aqui para mim, gente, um pouquinho. Pessoas são importantes. Esse final de semana eu aprendi que uma pessoa de 50 anos, aproximadamente 50 mil pessoas já passou pela vida dela. Famílias são importantes. Família é importante, na verdade. A família nossa, não a grande família, a família da gente. Nossa esposa, os filhos, isso são importantes. Relacionamentos são importantes. A igreja é fundamental, é importante. Mas nenhuma dessas coisas pode ocupar o lugar da nossa fonte, que é Deus. As pessoas são canais, Deus é a fonte. Canais podem mudar, a fonte continua. Abraão deu um odre, Deus mostrou um poço. Pessoas oferecem algo limitado, Deus tem uma provisão que ultrapassa aquilo que a gente consegue entregar e pensar. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Agar só queria um pouco d'água. Deus estava falando: eu tenho um poço para você, Agar. Agar queria sobrevivência para aquele dia. Deus está falando: eu farei do teu filho Agar uma grande nação. Ele se tornará um homem grande. Ele se tornará alguém grande. Ela estava tentando impedir a morte do menino. Deus estava falando: eu tenho um futuro brilhante para esse rapaz, Agar. Calma. Enquanto Agar enxerga o presente, Deus está vendo gerações. Tira os seus olhos daquilo que você só perdeu. Deus ainda está olhando para aquilo que vai nascer e vai mudar a sua história.
Para de olhar com o olhar da rejeição, comece a olhar com os olhos do crescimento. Pare de olhar com o olhar do abandono, comece a olhar para o olho do desenvolvimento que Deus fará com você. Você pode estar olhando para a ferida, Deus está olhando para isso, está falando, eu vou te amadurecer nisso. Gente, o mais lindo desse texto é que termina dizendo o seguinte: Deus estava com o menino. O texto não diz, Abraão está com o menino, Sara está com o menino. Não diz, alguém voltou para buscar um menino. O texto diz, e Deus estava com o menino. Gente, a maior provisão desse texto não é o poço, não é a água, não é o arco, não é o flecheiro que ele se torna, é a presença de Deus. Porque você pode ter recursos, mas não ter direção. Você pode ter oportunidades, mas não ter paz. Você pode ter pessoas, mas não ter propósito. Mas quando Deus está com você, até o deserto pode se transformar em lugar de crescimento. E Ismael cresceu dentro do deserto, um lugar que é inóspito, que é árido, que não tem crescimento. Ismael cresceu ali. Parecia um cenário de morte, mas foi um cenário que desenvolveu alguém. Ele se tornou flecheiro. O deserto mostrou para ele uma habilidade. Ele aprende a sobreviver, ele aprende a mirar, ele aprende a lutar, ele aprendeu a avançar. Agora olha aqui para mim. Isso não significa que a rejeição foi boa. Nenhuma rejeição é boa, gente. Não significa que a injustiça foi correta. Eu não estou aqui, gente, romantizando o abandono de Agar. Eu estou mostrando para você que Deus é tão poderoso que consegue produzir crescimento e até em cenários que nasceram da irresponsabilidade humana. Nós não chamamos o mal de bem, mas a gente crê que Deus pode vencer o mal com o bem. Nós não celebramos a ferida, mas celebramos o Deus que cura a ferida. Nós não celebramos o deserto, nós exaltamos o Deus que entra com a gente dentro desse deserto. Você pode ter começado uma história de dor, mas Deus consegue escrever um desfecho de redenção. Então o lugar onde colocaram você pode se tornar o lugar onde Deus vai ensinar você a crescer. Ismael não morreu, gente, ele cresceu. Agar não terminou sem direção, Deus abriu os olhos. O odre não permaneceu vazio, foi cheio novamente. A rejeição não cancelou a promessa, a ausência das pessoas não anulou a presença de Deus. Pastor, o que a gente aprende aqui? Que aquilo que fizeram com você pode explicar a sua dor, mas não precisa determinar o seu destino. Você pode dizer, essa dor fez eu tomar essa decisão, mas essa dor não mudou o meu destino. Eu concluo dizendo o seguinte: nós aprendemos que há 3 tipos de deserto. Deserto a qual Deus nos leva, como Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Deserto a qual a gente entra, como foi o Jonas por conta de uma desobediência. E os desertos que colocam a gente como Agar entrou. E essa manhã talvez você esteja no 3º tipo. Talvez não foi você que causou. Talvez não foi você que escolheu. Talvez alguém tenha ferido você. Talvez alguém abandonou você. Talvez alguém tenha tomado uma decisão que afetou profundamente a tua história. Mas uma coisa é fato. Deus te trouxe aqui essa manhã para você ouvir o seguinte: você pode ter sido colocado no deserto, porque há desertos que colocam a gente, mas você não foi esquecido nele. Despediram Agar, sai Agar, mas Deus disse, a minha presença não vai sair, eu não vou despedir. Ela perdeu uma estrutura, mas não perdeu o cuidado de Deus. Ela ficou sem direção, mas Deus sabia exatamente onde ela estava. O odre secou, mas o poço estava aberto. Ela imaginou morte, Deus anunciou um futuro. Ela viu um menino fraco, Deus viu uma grande nação. Ela pensou que tudo estava acabado, e Deus estava dizendo, levanta-se
E talvez a palavra para a gente hoje é o seguinte: levanta-se. A palavra final não é eu fui abandonada por Abraão, eu fui rejeitada por Sara, eu morri porque um odre secou, o deserto era muito difícil. A palavra final é o seguinte: o deserto que me colocaram, Deus estava comigo e foi nele que eu cresci. Sabe o que eu quero profetizar na tua vida? Você vai crescer apesar do que fizeram com você. Você vai amadurecer apesar da dor que você passou ou está passando. Você vai continuar apesar do abandono que você sofreu. Você vai desenvolver novas habilidades. Você vai enxergar novas possibilidades. Você vai conhecer uma provisão que não depende de pessoas. Você vai descobrir que Deus continua sendo a fonte. Não porque a dor não existiu, mas porque a presença de Deus é maior do que essa dor que você passou. Eu encerro dizendo o seguinte: você pode ter sido colocado no deserto, mas Deus entrou nele para encontrar você. E se Deus está com você, gente, o deserto não será o seu fim, será o lugar do seu crescimento. A minha pergunta para finalizar essa manhã é o seguinte: o que você vai fazer com tudo isso que você ouviu? Vai continuar lamentando? Ou vai decidir dar um basta nessa dor e dizer: Deus está comigo, eu vou me levantar? Por qual lente você vai olhar a tua vida a partir de agora? Fique de pé em nome de Jesus. Eu não vou chamar o louvor por conta da nossa hora. Fique de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração.